Kenneth Hagin, então, 1917, morreu em 2003. Ele foi o fundador, o pai do movimento Palavra da Fé. Eles então pegaram os ensinamentos desse antepassado e os pioraram. A grande parte dos ensinamentos de Hagin vem daquilo que a maioria dos falsos profetas também dizem. Foram revelações dadas pelo próprio Deus. Essa confusão abominável que está no Brasil, em termos teológicos, as aberrações teológicas que você vê no Brasil, a teologia da prosperidade, todo esse pandemônio cristão, tudo isso veio do pai deles, Kenneth Hagin. Teologia da prosperidade, Kenneth Hagin. Confissão positiva, Kenneth Hagin. Batalha espiritual, Kenneth Hagin. Vem dele. E da onde se originaram a maioria das doutrinas de Kenneth Hagin? Foram oriundas dos ensinamentos de Kenyon e das visões que ele teve de Deus. É engraçado você notar que a maioria dos falsos profetas não baseia o seu ministério, não funda as suas igrejas baseado nas escrituras, e sim em revelações pessoais que eles tiveram de Deus, de Jesus ou de um anjo. Você pega Joseph Smith, como que ele escreveu o livro dos Mormons, o fundador do mormonismo. Foi porque ele teve a revelação de um anjo. Você pega tantos outros falsos profetas. Benny Hinn diz ter falado várias vezes com Cristo, com o anjo, e até ter visto o Espírito Santo de forma corpórea. Kenneth Hagin fundamenta nisso. Hagin afirma que Jesus apareceu a ele fisicamente pelo menos 8 vezes. R.R. Soares é o maior propagador do ministério de Kenneth Hagin no Brasil. Esses livros na década de 80, 90, venderam aos montões. Milhares de cristãos em todo o Brasil possuíam na sua estante livros do Kenneth Hagin. O evangelicalismo brasileiro foi influenciadíssimo pelas doutrinas de Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin fundamentou seu ministério em quê? Em hereges, em seitas e em visões mentirosas. Então veja só, como que Kenneth Hagin pode afirmar um absurdo desse? Ele afirma que Jesus apareceu a ele fisicamente pelo menos 8 vezes. Se ainda fosse como para Saulo na estrada de Damasco, já duvidaríamos. Foi uma aparição de Jesus. Ele viu fisicamente. Apareceu para ele. Fisicamente. 8 vezes para ele, dando a ele as inspirações para o seu ministério. Presta atenção, em um livro que ele publicou chamado Autoridade do Crente, ele conta que conversou com Jesus 1h30. Esse livro está à venda, chama A Autoridade do Crente. Conta que conversou com Jesus 1h30. E de repente nessa conversa, isso está narrado no livro, aparece um demônio em forma de macaco, que fica balbuciando e atrapalhando a conversa dele com Jesus. Passado um tempo, ele vendo que Jesus não faz nada, ele ordena que o demônio se cale e expulse o demônio. Então ele conta no livro que fica pensando, por que será que Jesus não fez isso? Por que será que Jesus não expulsou esse macaco, esse demônio em forma de macaco? É então que ele faz essa pergunta para Jesus. E Jesus responde: se você não tivesse tomado essa atitude a respeito do macaco, eu não poderia ter tomado. Ele disse, em outras palavras para Kenneth Hagin, só você poderia ter expulsado o demônio, eu não poderia. Coisas como essa ele escreve no livro, demonstrando que tinha autoridade superior ao Filho de Deus. Benny Hinn
A nação brasileira até hoje bebe das doutrinas de Benny Hinn. Talvez o livro evangélico mais vendido no Brasil foi o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Benny Hinn estava no Brasil, se eu não me engano, no ano passado, ou em 2014. Vem constantemente ao Brasil fazer eventos no meio pentecostal e neopentecostal. Benny Hinn, em uma pregação, afirmou que Jesus ia aparecer em Nairobi, Quênia, para ele, fisicamente. Ele ia fazer uma cruzada em Nairobi, Quênia, e ele disse que Jesus ia aparecer para ele fisicamente. E quando ele está pregando, ele diz aos ouvintes: nós temos uma grande possibilidade de voltar de Quênia tendo imagens filmadas de Jesus no púlpito, materializado fisicamente. Dentre as heresias de Benny Hinn, porque Benny Hinn também é um desdobramento da confissão positiva de Kimby, de Kenyon e de Baker, que foi toda convergida e aperfeiçoada para pior em Kenneth Hagin. Foi também influenciado por Hagin, Benny Hinn. Benny Hinn já ensinou as 9 pessoas da Trindade, para você ter uma ideia. 9 pessoas da Trindade. Benny Hinn ensina a doutrina do super-homem e da super-mulher. Ensina que Adão, quando foi criado, podia andar debaixo d'água sem respirar, podia voar até a lua. Ensinou que Eva também era uma mulher perfeita, e que no plano original, Eva dava a luz pelo lado. Benny Hinn ensinou isso. Dava a luz pelo lado, porque foi da costela de Adão que foi criada. Com o pecado, ela passou a dar a luz por outra parte. É isso que Benny Hinn ensina. Ele escreveu Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, Unção e o Sangue. São os livros mais famosos dele em português. Nesse livro, o Sangue, ele estava fazendo uma cruzada, e ele chamou para participar dessa cruzada 49 freiras. Se você ler no livro, lá no último capítulo, o livro O Sangue, ele relata isso, que ele está fazendo uma cruzada, e na cruzada ele convida 49 freiras de um convento católico para cantar com ele em cima do púlpito, Quão Grande És Tu. E elas cantam e entoam junto com ele. Essas freiras convidam Benny Hinn para ir no seu convento. Ele vai, ele começa a orar com elas, e começa a ministrar sobre elas, começa a orar em línguas. E as freiras oferecem a hóstia para ele, a Eucaristia. Ele come, toma da hóstia. Ele conta no livro que ao tomar a hóstia, ele sente um fogo entrando dentro dele, uma paralisia com ele, e ele sente os dedos dele nessa hora tocar no manto, e dentro desse manto havia um corpo, e diz Benny Hinn que esse corpo era o corpo de Jesus. Ele tocou o corpo de Jesus sobre o manto depois de ter comido uma hóstia num convento católico junto com as freiras. É um dos autores que mais vendem livros no Brasil. Estava aí agora recentemente. Tem como seu discípulo brasileiro Agenor Duque, que propaga ideias parecidas, que também tem pano de fundo as mesmas doutrinas de Hagin: confissão positiva, teologia da prosperidade, curanderismo e essas experiências com Deus. Benny Hinn também descreve no Bom Dia Espírito Santo que ele está orando no seu quarto e vê o Espírito Santo em forma corpórea, e a mãe chama ele para o almoço. Ele vai, e o Espírito Santo diz para ele: espere só mais 5 minutos, por favor. Ele está orando, está tendo comunhão com o Espírito Santo, e vai sair para almoçar, e o Espírito Santo implora para ele não ir. Ele escreve isso no Bom Dia Espírito Santo. Heresia, blasfêmia. Vamos ver mais um pouco dos desdobramentos desse ministério de Kenneth Hagin, que fez discípulos pelo mundo inteiro. Os desdobramentos do movimento Palavra da Fé. Um dos desdobramentos, uma das suas doutrinas é a confissão positiva.
Esses falsos profetas, principalmente os da prosperidade, ensinam que podemos trazer coisas à existência pelas palavras. Por isso o termo confissão positiva. Usa o texto de Provérbios, poder da língua. Por isso é que Kenneth Hagin é considerado sendo influenciado por Kimby, que é o movimento do novo pensamento. O que a confissão positiva ensina? Pense positivo, declare, decrete, determine. Você vai ver muito essa doutrina na Igreja Internacional da Graça, o R.R. Soares ensinando isso. E quanto da igreja brasileira não bebeu da confissão positiva? Determina, declara, decreta. Talvez alguns que estão aqui ainda fazem isso quando estão orando. Senhor, eu determino a cura. Senhor, eu declaro a vitória. Senhor, eu decreto a bênção. Isso é confissão positiva. Isso é heresia. Isso veio de gnosticismo, de nova era. Isso veio de seitas orientais. Isso não é evangélico, isso não é bíblico. Parece até uma forma nova de Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esses homens estão se assemelhando a deuses. Só Deus pode decretar alguma coisa. Só Deus pode declarar alguma coisa. Só Deus pode determinar alguma coisa. Nós não podemos decretar nada. Por isso a Bíblia são chamadas os decretos divinos. Deus decretou presente, passado, futuro. Deus trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus determina, predestina, elege. Nós não fazemos nada. Isso é confissão positiva. Pense positivo, decrete contra doenças, determine contra a pobreza, contra a miséria, contra tragédias. Então você usa a boca para declarar, para determinar contra tudo que é mal e a favor de tudo que é bem. Por exemplo, declare prosperidade, declare vitória, declare um bom emprego, declare saúde, declare felicidade. Confissão positiva. E quem bebeu disso aqui até o pescoço? Neopentecostalismo e pentecostalismo principalmente, e até muitos círculos tradicionais. As pessoas vão orar assim. Elas não sabem orar, elas não leem a Bíblia, elas não sabem doutrina nenhuma, mas elas sabem determinar. Toma posse, pisa nas águas, declara, é seu, está derrotado. Tudo confissão positiva, tudo gnosticismo, nova era, tudo influência das ciências cristãs. Não é evangelho, não é a palavra de Deus. O R.R. Soares, para eu ter ideia, ele ensina assim: você jamais pode colocar na sua oração, Senhor, se for da tua vontade. Se você orar e colocar se for da tua vontade, você já decretou a derrota. Heresia, blasfêmia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz que você não pode falar isso, porque quando você diz, Senhor, faz a tua vontade, é falta de fé. Você está descrendo. Você tem que determinar. O R.R. chega a ensinar que você tem que exigir de Deus, pressionar Deus, pôr Deus na parede. Declara a cura, declara a bênção, declara a vitória. Quem ensina isso? Edir Macedo, R.R. Soares, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Joyce Meyer. Os apóstolos modernos, apóstolo César Augusto, apóstolo René Terranova, apóstolo Estevão Hernandes e outros pequenos apóstolos. Todos estão até o pescoço da confissão positiva. Declare. Você tem uma ideia? Joel Osteen, um pastor norte-americano, ele disse: sabe por que Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo?
Vocês não vão acreditar o que ele falou. Lembra-se que o anjo foi dar a nova a ele que a esposa dele ia conceber e dar um filho varão, João Batista. E ele duvidou, disse que já estava velho. A Bíblia diz que o Senhor fez com que ele ficasse mudo e voltasse a falar só quando o menino nascesse. Joel Osteen diz por que fez isso. Sabe por que Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo? Foi porque as palavras negativas de Zacarias iriam mudar os planos de Deus. Para evitar que Zacarias confessasse algo negativo, Deus deixa ele mudo. Porque as palavras do homem têm poder, e se ele falasse algo contrário, poderia mudar a vontade de Deus e impedir a vontade de Deus de se cumprir, pelo poder que as palavras têm. Ou seja, as palavras do homem, esse movimento ensina, são tão poderosas que tem mais poder do que a vontade de Deus. Soberania de Deus não existe. Joel Osteen, um dos maiores falsos profetas em vigência. Joyce Meyer, olha o título de um livro dela. Tem programas na TV dublados no Brasil. Falso profeta. O título de um livro dela: Mude suas palavras e mude sua vida. Confissão positiva. Declara, decreta, determina e muda a sua vida. Onde está a fé aqui? Onde está a dependência de Deus? Onde está a soberania de Deus? Nós não decretamos nada, não determinamos nada. Nós nos humilhamos como pecadores e Deus opera por sua graça. E Ele pode responder uma oração ou não. Ou não. Irmãos, eu amei este clipe tirado desta grande palavra que este pastor Paulo Júnior, grande homem de Deus, trouxe. Eu conheço todos os homens e mulheres, Joyce Meyer, o Benny Hinn, todas essas pessoas que ele falou. Isto é a mais pura da verdade. Infelizmente o homem está procurando outros caminhos, fazendo Deus, como a palavra do Senhor diz. A criação querendo ser mais do que Deus. Deus abençoe este pastor Paulo Júnior, e vê por abaixo o link inteiro, se os irmãos quiserem ver, porque na realidade este vídeo é de 1h30 e eu tirei estes 17 minutos para abençoar os irmãos. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor.